mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e para o nosso preparo vamos fazer a nossa prece. Fechando os olhos. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome. Abençoa, Mestre, mais esse estudo. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nesse momento assistindo a esse trabalho. Envolve a todos nós, as nossas famílias, nossos amigos, os nossos irmãos, no Teu manto de amor, Mestre querido. Obrigada, Jesus amigo. Obrigada, Deus, nosso Pai, que assim seja. Conforme estávamos falando, estamos reunidos, hoje, eu aqui, vocês todos aí, para estudar o Evangelho. E o item de hoje é o item 11 do capítulo 12, amar os vossos inimigos. O item é o duelo. O duelo está dividido em 5 itens. E quando nós estudamos, entra na faixa do duelo, algumas vezes nós refletimos assim: esse item não é assim essas coisas. Afinal de contas, duelo não existe mais. Mas quando nós refletimos dessa forma, nós não estamos fazendo uma análise completa da situação. Por quê? Esses itens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo foram selecionados pelos espíritos superiores. Esses itens aqui, essas passagens, essas parábolas de Jesus, elas não estão ultrapassadas, elas hoje não estarão amanhã, nem daqui a 1000 anos. Elas só estarão ultrapassadas quando a Terra, o planeta Terra, a humanidade que estará no planeta Terra, toda ela for espírito puro. Enquanto todo o planeta Terra não for habitado somente por espíritos puros, esses itens estarão atualíssimos. Porque ele foi escrito quando? Foi escrito no século XIX. Nesse período, ainda havia algumas situações, mas mesmo nesse período já estava se escasseando o duelo da forma formal. Uma pessoa desafiava a outra, geralmente homens, se desafiavam para um duelo na rua, com espada, com faca, uma luta, até a morte, ou arma de fogo, e isso durante muito tempo. Durou aproximadamente uns 200 anos, talvez. E esse tipo de duelo, nós podemos dizer assim, está ultrapassado, esse item está ultrapassado, o duelo não existe mais. Acontece que toda mensagem, ela tem a sua atualização natural. Quando nós falamos, o homem Neandertal, inventou a faca, e só que não existe mais faca. A faca que ele inventou era de pedra, um instrumento de pedra, e a faca evoluiu, ainda existe faca, sempre vai existir faca. Então o duelo, ele ainda existe, ele só sofreu uma mutação, ele só mudou as formas, mas infelizmente ele ainda existe, é forte, é presente, até porque o duelo, ele é uma das falhas do nosso caráter, da nossa pouca elevação moral. E aí, Adolfo, bispo de Argel, começa dizendo assim, vejam bem que ele não atenua, ele vai direto na jugular. Ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então ele já vem lembrando, nesse ponto, ele já começa nos lembrando que nós estamos passando por uma viagem. Traduzindo isso para o pensamento espírita,
para a filosofia espírita, está falando da reencarnação. Que esse momento que nós estamos passando aqui é um momento da nossa personalidade, um momento que o nosso espírito está passando, que nós estamos vivenciando nesse corpo de carne e que vai passar. É uma viagem. E toda viagem, por mais bem desenhada, por mais desejada por nós, tem percalço. Mesmo que você planeje, mas reencarnação não é planejada? Mesmo aquilo tudo planejadinho, quando você se lança na viagem, há os percalços, há as asperezas, mas elas não estão colocadas na nossa vida para acabar com a nossa vida. Elas estão como forma de prova. Então ele já começa dizendo: só verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem. A grandeza, né, que o bispo de Argel está falando, né, Adolfo, é que no momento em que nós estamos passando pelas nossas agruras, aqui nesse ponto, a questão do duelo, quando nós somos desafiados, e mesmo que naquele momento pareça certo, como parecia na época dos duelos formais, que você se debatesse numa luta até a morte com alguém, ainda aí você poderia mostrar a sua grandeza, refletir se realmente você teria que fazer aquilo ou não, se nós temos ou não que ir para um duelo, porque o duelo não acabou, mesmo que não exista mais aqueles bang-bangs, mas ainda existe os duelos mentais, ainda existe os duelos, né, os desafios, né, que nós somos chamados a expor os nossos pensamentos, as nossas ideias, aí vem as ideologias, né, e conforme nós nos colocamos, somos agredidos e aí achamos correto que eu fui agredido e vou resolver no mesmo nível, né, vou falar as mesmas coisas para a pessoa que falou aquilo para mim. Isso é duelo. Isso é duelo. Se você esquece de, nesse momento, refletir, eu não preciso responder a isso. Não foi o que eu quis dizer, mas eu não preciso responder no nível que está colocado, que essa pessoa está colocando, que está chamando, que o grupo, que a multidão. Jesus sempre nos adverte sobre o papel da multidão na nossa vida, né? Porque o duelo ele era mais ou menos assim, por algum motivo, na honra. Sempre se pautava os duelos na honra. Eu fui atingido na minha honra, às 3 da tarde eu vou para a rua e nós vamos resolver isso. E tinha a multidão que se deliciava com essas coisas, que tomava partido de um, tomava partido do outro. Mas Argel, um pouquinho mais abaixo aqui, ele vai falar sobre o que significa esse papel da multidão. E aí ele continua: com o olhar constantemente dirigido para o eterno, a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhões. Uns e outros roçam a epiderme, sem ferir, nem impedirem de prosseguir a sua caminhada. Nós estamos numa jornada nessa vida. Nessa encarnação nós temos uma jornada que tem começo, que tem meio, que tem fim. E as dificuldades estão nesse pacote. Conforme Adolfo coloca aqui, haverá urzes, que é um tipo de mato, é uma árvorezinha muito seca, bem ressecada, e quando você passa no meio dela, você se machuca. Ela não tem espinho, ela machuca porque é muito seca, é uma vegetação muito seca, áspera. E os espinhos. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, que não é um passeio na Disneylândia, uma encarnação, que haverá tropeços, haverá momentos de dor, haverá impasses pessoais, você vai ser chamado para o duelo, você vai ter desejo de chamar alguém para o duelo, mas que nesse momento é a hora de você pautado no teu cristianismo, no teu amor
Jesus, nos teus estudos, nas tuas orações, no teu pensamento ao Eterno, ao Deus, né? Deus nosso Pai maior, você nesse momento usar esse conhecimento, esse apaziguar para te elevar um pouco mais, mesmo que os outros ainda estejam naquela base inferior. Certo amigo me narrou uma vez que ele e a esposa vinham vindo num momento de muito atrito, de muitas brigas, e aí optaram por uma separação. Brigaram, mas aí serenaram, conversaram, repetiram, vamos separar? A gente, enquanto ainda somos amigos, enquanto ainda existe um mínimo diálogo entre nós, e aí optaram os dois por esse diálogo e pela separação. Mas eles tinham uma dificuldade a mais. Nenhum dos dois podia juntar as coisas e ir embora e largar a casa. Eles precisavam vender a casa deles, que era uma casa muito boa, muito interessante, num bairro muito bom, para adquirirem uma segunda residência cada um, né, dividir aquele patrimônio, para então sair. Eles não tinham como, eu vou embora e você vende a casa, depois eu pego o dinheiro. Não dava. Então eles continuaram dividindo a casa, mas separados, com separação de corpos, tudo bem definido, cada um reiniciando a sua vida, só esperando resolver essa questão prática, monetária, prática da venda da casa. E a esposa conhece uma pessoa lá do passado, né, um namorado do passado, volta à vida dela e ela fala com o ex-marido, morando na mesma casa, mas ela fala com o ex-marido, olha, eu reencontrei com fulano, ele me convidou para a gente sair para conversar, isso te ofende, isso te aborrece de alguma forma? Porque eu gostaria de aceitar conversar com essa pessoa, me faz muito bem. E aí ele falou, não, vai, você sabe que quando eu vou lá para os meus forrós, eu dou umas picadas. Então essa parte dele estava bem resolvida. E assim foi. Só que o que aconteceu? O grupo de amigos, de conhecidos, amigos não, mas pessoas que os conheciam, viram ela com esse rapaz. E foi muito rápido, né? No dia seguinte bateu no ouvido dele, de forma ruim. A pessoa, mais de uma pessoa chegou até ele e falou, vi tua mulher numa situação ali, meio estranha, se você quiser, a gente pode tomar uma atitude. E estava falando de violência. E ele se assustou com esse comentário e falou, não, cara, sei que é chato, mas a gente está vivendo separados, só estamos aguardando a venda da casa, mas já nos separamos faz tempo. E cada um de nós está vivendo a sua situação, eu também tenho minhas coisas. E aí a pessoa falou, né? Não, mas fica feio para você. Eu falei, não, cara, mas eu também tenho minha situação. Não, mas fica feio para o homem, ela não podia. Se você quiser, a gente resolve isso. Então veja bem como ele, embora estivesse bem resolvido e bem tranquilo com aquela situação, que não é fácil, a gente sabe, mas ali entre eles dois estava bem resolvido. Mas aí vem a sociedade, né, que somos todos nós. A gente tem mania de falar que é só a sociedade quando é coisa ruim. Quando é coisa boa, estou incluído, quando não é, estou excluído. Mais de uma pessoa o procurou dessa forma, né, para atingir a ele, atingir a esposa, mesmo ele se dando ao trabalho de explicar a situação que ele estava vivendo. Não, mas isso está errado. Para ele não estava errado, mas para a esposa, a ex-esposa, estava errada. E aí nós somos chamados ao duelo, a tomar uma posição mais séria, mais rústica e de preferência mais violenta. E cabe a nós, né, cada um de nós, pautados nesse conhecimento cristão, dar uma resposta diferente, porque é isso que Jesus nos ensina. É o mesmo acontecimento em que você, que já há séculos encarnando e desencarnando, pegava a espada e, como Pedro, né, pegou a espada, cortou a orelha do soldado, porque em Jesus ninguém toca. E aí Jesus foi lá, Pedro, não é assim, Pedro. Não é com a espada que a gente resolve, Pedro. Isso é a mensagem do nosso Mestre Jesus a respeito do duelo.
de que a violência não resolve mais nada na nossa vida, que é o diálogo, que é uma boa oração, quando você vai se envolver numa situação difícil, em que há possibilidade de agressão, um dos dois precisa estar pautado, precisa estar resguardado, precisa dar uma resposta diferente. E não é porque é a melhor pessoa do mundo, é porque é assim que tem que ser. Na época de Jesus, os duelos eram normais, as pessoas se debaterem, se matarem, por honra, por isso, por aquilo, mas ele deu uma resposta diferente, quando ele pega a orelha do soldado e restaura. Não, Pedro, não é com a espada, pela espada você vai perecer também pela espada. É diferente a resposta, Pedro. E Argel, o bispo de Argel, ele vem nos trazendo essa mensagem, relembrando, nos mostrando, com palavras diferentes, com exemplos diferentes. São 5 itens aqui, muito interessantes, que vão ser desenvolvidos durante esse mês, que falam sobre essa questão do duelo. E nós vamos estudar, convido você a estudar os outros também, e você vê com que cada espírito se aprofunda numa parte que nós não vemos, ele joga luz sobre uma parte do duelo. E aí o nosso irmão continua aqui. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante da provação da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosses, como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula. É uma suprema loucura aos olhos dos homens. Pensando bem, é ridículo você expor a sua vida. Você precisa, precisamos refletir sobre essas questões. Na época do duelo, do oficial, quando era uma forma oficial de se resolver as coisas, em que era natural para todo mundo, eles achavam que os dois estavam tendo oportunidades iguais de resolver aquela situação de ultraje. Mas não é e nunca será. Sempre alguém tinha mais habilidade com a arma. Sempre, quando era com espada, um tinha mais habilidade que o outro com a espada, Não era um duelo igual. Era igual porque você tem a espada, eu tenho uma espada, você tem um revólver, eu tenho um revólver. Só que muitos homens já estavam acostumados a lidar com armas, Eram de militares, e muitos outros homens eram o quê? Homens simples, que lidavam com a terra, homens de família, homens guerreiros, de outras habilidades que não a arma, que não a espada, que não o revólver. Então não havia, embora se tentasse colocar essa questão de justiça, não havia justiça nisso, porque as habilidades eram diferentes e sempre um dos dois só tinha um final. Um matava e um morria. Ele vem falando isso aqui mais à frente. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito em caso algum de atentar contra a vida de seu semelhante, e é um crime aos olhos de Deus, que vos traçou uma linha de conduta que tendes de seguir. Não matarás. Não matarás e ponto. Não matarás se você não for ofendido, não matarás se o homem te xingar, se ele te xingar você pode matar, não matarás. É bem curtinho, não matarás. Traçado por Deus e desenvolvido por Jesus mais à frente. Então nós não podemos alegar desconhecimento das leis divinas. Sem contar que as leis divinas, sabe onde elas moram? Elas moram aqui, na nossa consciência, no profundo do nosso ser. No fundo a gente sabe que está errado. No fundo a gente sabe. Aqueles homens que duelavam com armas sabiam que tinham mais habilidade que o outro. E a situação do outro, Rosângela? A situação do outro está no próximo item. Eu não vou falar, não vou dar
dar spoiler, tá? Aguardem o próximo item 13, item 12 e item 13, fala sobre a questão do que ia para o duelo sabendo que tinha uma chance bem menor. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juiz em causa própria. Nós sempre alegamos para os nossos erros, para tomar as nossas atitudes. A gente diz, não, mas como eu vou sair dessa situação? E o meu orgulho, como é que vai ficar? Eu sou um homem reconhecido na sociedade, fui desafiado, e agora como vai ficar? Não vai ficar. Conta uma história belíssima que um soldado encontrou com Gandhi na rua. Essa história é bem maior, mas eu vou reduzir bastante, tá? Mas tem por aí ela na íntegra. Esse homem encontrou com Gandhi na rua e bateu nele, deu um tapa no rosto. O Gandhi, que era pequenininho, voou longe. Foi, se restaurou, levantou e o homem bateu de novo e ele caiu de novo. E assim foi umas 5 vezes, talvez. E aí esse homem já cansou de bater, que até para bater cansa. Ele cansou de bater e desejando, cheio de ódio, diante da passividade de Gandhi, ele fala assim: nossa, que isso, hein? Quem te ensinou a ser tão covarde? Então, o que aquele soldado estava fazendo? Era um soldado inglês. O que aquele soldado estava fazendo? Com aquele tapa no rosto de Gandhi, ele estava chamando Gandhi para um duelo. E que Gandhi não reage como não reagiu quem estuda um pouco da história de como Gandhi libertou a Índia. Sabe que é uma história extraordinária, maravilhosa, tem tudo a ver com isso que nós estamos estudando, com essa questão do duelo, que a guerra nada mais é do que uma forma de duelo, além de outras coisas envolvidas, né? Vaidade, né? Ganância, tudo isso está no pacote. Gandhi se levanta, se limpa e aquele homem, espumando de ódio, pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? Aí, com uma serena observação, com uma resposta muito suave, Gandhi responde: esse cujo crucifixo está pendurado no seu pescoço. Segundo o nosso entendimento, o homem estava com um crucifixo, logo seria cristão. E um cristão que absorve, né, os ensinamentos do Mestre Jesus não é violento, não usa a violência para resolver nada. Gandhi não era cristão, mas ele conhecia muito bem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Há outras passagens que ele fala sobre isso. Ele fala sobre o Sermão da Montanha. Então, se você é cristão, se você acredita em Deus, se você quer um mundo melhor, esse mundo melhor, ele tem que ser ofertado por você. Está em nós. Cada vez que fomos desafiados, fazer como Chico ensinava, usa a água da paz. Mas que água é essa da paz, gente? É você colocar uma água na boca para conter o seu ímpeto de responder à altura. Com a boca cheia d'água você não vai responder e aquela contenda não vai continuar ou não vai ter início. Então nós temos, né, toda uma literatura rica, né, além dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que não há uma só parábola que de uma forma ou outra não fale sobre isso, não nos ensine isso. E aí Adolfo nos lembra assim: lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercai da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Achei maravilhoso isso, essa frasezinha. O poder, né? Quando a gente fala no poder, nós temos toda uma visão, né, de hierarquia
de eu mando e você obedece, de força, né? de várias características, né? Vários adjetivos nós damos para a palavra poder, né? A forma como desenhamos, a forma como enxergamos. E eu nunca havia atentado no poder como uma forma de clemência, que está associada à primeira fase que ele coloca aqui. Grande é o que é considerado, né? Se você quer ser grande, você tem que ter clemência. O poder está em perdoar. Perdoar, porque do perdão nós também precisamos. Aí recai, como mais uma vez recai na parábola, numa das parábolas de Jesus, o homem que vai, né, levar sua oferenda. Jesus fala: deixa um pouquinho aí, procura quem te ofendeu, procura a quem você deve desculpa, procura quem te ofendeu e faz as pazes. Depois você coloca a vossa oferenda. Porque o olhar de Deus sobre essa oferenda, sobre o perdão, é infinitamente maior do que qualquer coisa material ou qualquer atitude que nós possamos ter, né? Muitas vezes nós acreditamos que a melhor atitude que Deus vê é você falar baixo, é você fazer estou orando toda sexta-feira, X horas, todo domingo, todo sábado. Eu vou até o meu templo, até a minha igreja e faço minhas orações, e aí eu estou adorando a Deus e a Deus está vendo que eu estou ali. Mas Deus está conosco sempre, o tempo todo, a cada minuto. E o poder que Ele quer ver você exercer é o da clemência, é o do amor, é o do perdão. É isso que nos engrandece diante dos olhos de Deus, sempre, em todas as situações. E segue ele. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não estará implantado. Aí, reino de paz, de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem longínqua, vaga, recordação de um passado que se foi. Como nós colocamos, um dia o duelo essa palavra vai ultrapassar. Vai ser uma palavra que você vai ter que procurar no dicionário, em dicionário antigo, para dizer o que significava. Gente, que isso? Duelo? Sei não. Tenho a menor ideia de forma nenhuma de duelo. É quando a humanidade realmente já está caminhando a passos largos para a perfeição. E a perfeição nós caminhamos todo dia, sempre. Cada dia nós temos uma caminhada rumo à perfeição, porque isso é certo, né? Evoluímos sempre. Mas nós podemos caminhar a passos mais largos quando utilizamos o conhecimento. O verdadeiro conhecimento que nos liberta é esse. É quando você consegue ter um novo olhar sobre aquilo. O duelo, está ultrapassado. Não está. Nós vivemos o duelo hoje, agora, nesse momento. Nós duelamos em casa, com os nossos familiares, nós duelamos no nosso trabalho, nós duelamos na rua, duelamos o tempo todo. Só que é de outras formas. E aí, essa grandeza, essa clemência é que nos fará realmente poderosos. E que poder que eu tenho, né? A raiva do outro, a injúria do outro, o desafio do outro, a palavrinha, aquele desdenho, né? Aquilo não me atinge mais, fica com ele, fica para ele, porque para mim não vai me atingir mais. E aí você está sendo grandioso diante de Deus. E aí sim o duelo vai estar ficando ultrapassado. Como diz assim, quanto na terra não correr mais o sangue de ninguém, nenhum outro antagonismo existirá entre o homem, afora a nobre rivalidade do bem. E assim disse Adolfo. Haverá uma disputa terrível na nossa sociedade. Quem faz mais, quem se dedica mais ao bem, ao amor, à caridade, quem consegue ao longo do seu dia realizar
o máximo de bem possível. Esse vai estar realizando, né, quando nós fazemos isso, estamos realizando a verdadeira rivalidade, o verdadeiro duelo que é contra nós mesmos. Porque quando vem aquele pensamento, não, esse desaforo eu não vou levar para casa. Aí você dá 2 passos, bebe um copo d'água, faz uma oração, ouve uma bela música serena, e aí 5, 10 minutos depois você pensa, quer saber? Não vou me desgastar com isso não. Deixa baixar a fervura, depois a gente conversa de forma decente. E você ganhou. Você está no poder. Você ganhou o verdadeiro duelo. Você tem o poder, você exerceu a clemência sobre o próximo e com isso você se serenou, você encontrou o verdadeiro bem, o verdadeiro amor que existe dentro de nós. Existe 100% de bem, está todinho dentro de nós. Conforme falam em algumas passagens, tudo que uma árvore vai ser, né? Vamos pegar aí uma mangueira, aquela manga doce, maravilhosa, cheirosa, que nos alimenta, né? Que nos traz alegria, aquele banquete, tudo aquilo está dentro do caroço. Né? Na semente dela, no caroço da manga, está tudo que aquela árvore pode ser, todas as virtudes estão ali, toda a sua potência está ali, e nós somos essa semente repleta de virtudes, incluindo clemência, que nos dá o verdadeiro poder, está dentro de nós. Basta só acerenarmos o homem velho, esse que gosta de uma briquinha, de uma picuinha. Para de alimentar ele, deixa ele morrer. Olha que duelo bacana, deixa o homem velho morrer de fome. Não alimenta mais ele com esses pensamentos. Deixa o homem velho que ainda existe dentro de nós, que gosta de briga, que gosta de discussão, que gosta de sair por cima. Não, a última palavra dele. Deixa ele morrer de fome. E aí você vai ter exercido o verdadeiro poder que Deus te deu, que Deus nos deu. E assim, queridos irmãos, nós chegamos ao final desse item. Convido você a assistir os outros itens, né, que vai ser passado por outros irmãos da nossa casa, aqui do CELC, e que possamos absorver todo esse conhecimento e olhar para o duelo e nos tornarmos assim. Eu vou continuar duelando sim, mas contra ele que existe dentro de mim, né? O mal que ainda existe dentro de mim, esse eu vou duelar todos os dias da minha vida, dessa encarnação, dessa viagem, como lembrador. Muito obrigada, queridos amigos, queridos irmãos. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Fechamos nossos olhos. Pai, de infinito amor e infinita bondade, Tu que permitiste, querido Pai, que possamos exercer a cada dia o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Auxilia-nos, Pai, a fazer as melhores escolhas mais nesse dia, com todos que nos cercam, com todos que encontramos pelo nosso caminho. Que possamos mostrar o nosso melhor lado, o lado do homem de bem, o lado que luta, que duela o tempo todo para ser um digno filho de Deus, um querido mestre, como nosso querido Mestre Jesus nos ensinou há 3 séculos atrás. Obrigada, querido Pai, obrigada, amigos espirituais, obrigada, querido amigo Mestre Jesus, que assim seja.